A realidade não se apresenta como algo neutro. Ela responde. E responde o tempo todo. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que está lidando com fatos objetivos, circunstâncias externas, sorte, azar, oportunidades escassas ou pessoas difíceis. Mas há um ponto em que essa explicação começa a falhar. Quando você observa padrões que se repetem demais. Quando percebe que muda o cenário, muda o lugar, mudam as pessoas, mas o enredo essencial continua o mesmo. É aí que surge uma pergunta incômoda, raramente feita de forma honesta. E se a realidade não for o tabuleiro? E se ela for o jogo? Todo jogo tem regras. Não as regras oficiais, escritas em manuais, mas aquelas que realmente determinam quem avança e quem fica preso no mesmo nível. O problema é que neste jogo específico, quase ninguém percebe que está jogando. As pessoas acreditam que estão apenas reagindo, sobrevivendo, tentando se adaptar. Elas correm atrás de dinheiro, tempo, validação, segurança emocional, como se essas coisas estivessem sempre fora, em algum lugar distante, controladas por forças aleatórias. Enquanto isso, o jogo segue silencioso, premiando quem entende sua lógica e punindo, sem intenção moral, quem a ignora. Ser mais esperto que o jogo da realidade não significa trapacear. Não significa manipular pessoas, nem forçar resultados. Significa compreender o nível em que o jogo realmente acontece. A maioria joga na superfície, no plano visível, tentando mover peças externas. Mais esforço, mais controle, mais planejamento, mais resistência. Mas o jogo não é decidido ali. Esse é apenas o efeito. A partida real acontece antes, num nível mais sutil, onde percepção, expectativa e estado interno definem o que será possível enxergar, acessar e sustentar. Existe uma diferença profunda entre reagir à realidade e instruí-la. Quem reage vive em estado de resposta constante. Algo acontece, o corpo tensiona, a mente interpreta, a emoção dispara, a ação vem no automático. Esse ciclo parece lógico, mas ele cria um aprisionamento invisível. A pessoa passa a acreditar que seus sentimentos são causados pelos eventos, que suas decisões são respostas necessárias e que seus resultados são consequência inevitável do mundo como ele é. Nesse modo, o jogo sempre vence, porque ele nunca é questionado. Já quem começa a perceber a estrutura do jogo faz um movimento interno quase imperceptível, mas decisivo. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Começa a observar, a partir de onde eu estou vivendo isso. Esse deslocamento muda tudo. A realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. Não como fantasia ou negação, mas como uma leitura mais precisa de como o sistema funciona. A mente humana não é um detector fiel da realidade. Ela é um tradutor. Ela seleciona, filtra, organiza e dá sentido ao que já passou por camadas mais profundas de interpretação. Grande parte do que você chama de mundo é, na verdade, um recorte extremamente limitado, moldado por crenças antigas, emoções habituais e expectativas repetidas. O cérebro faz isso para economizar energia e garantir previsibilidade. O problema é que ele não distingue conforto de verdade. Ele apenas protege a coerência interna da história que você já acredita. É por isso que duas pessoas podem viver situações externas parecidas e ter experiências completamente diferentes. Uma enxerga ameaça, a outra enxerga oportunidade. Uma se sente paralisada, a outra se sente chamada à ação. O jogo não mudou. O nível de leitura, sim. A realidade responde à frequência com que é observada. Não no sentido místico superficial, mas no sentido prático. Aquilo que você espera, você percebe. Aquilo que você percebe, você reforça. Aquilo que você reforça se torna padrão. Ser mais esperto que o jogo exige perceber que pensamentos não surgem do nada. Eles não são totalmente pessoais, nem tão individuais quanto parecem. Pensamentos são respostas automáticas a estados internos. Mude o estado, e o fluxo de pensamentos muda junto. É por isso que tentar pensar positivo quase nunca funciona. O jogo não se engana com frases. Ele responde à coerência interna entre emoção, expectativa e identidade. Quando alguém vive num estado constante de urgência, medo ou escassez, o jogo reorganiza as circunstâncias para validar esse estado. Não como punição, mas como espelho. A realidade é extremamente eficiente em confirmar aquilo que está sendo sustentado por dentro. Por isso, lutar contra o mundo externo costuma gerar mais atrito. É como tentar corrigir a imagem no espelho mexendo no reflexo, em vez de ajustar o próprio corpo. Há um momento crucial no jogo em que tudo começa a mudar. O momento da decisão real. Não a decisão superficial feita da boca para fora, mas aquela que reorganiza a identidade. Decidir nesse contexto não é desejar nem torcer, nem esperar que as coisas melhorem.
Decidir é encerrar a negociação interna. É sair do campo da dúvida silenciosa que consome energia e cria atraso. O jogo responde de forma muito diferente a quem decide e a quem apenas espera. A esperança carrega uma ambiguidade sutil. Ela aponta para algo melhor, mas mantém viva a possibilidade de que não aconteça. O jogo lê essa ambiguidade como indecisão. Já a decisão verdadeira não exige garantias. Ela não depende de provas externas. Ela se estabelece como um novo ponto de partida interno. A partir daí, as ações mudam de qualidade. Não são mais tentativas ansiosas, mas movimentos alinhados com uma expectativa estável. Isso não significa que o caminho se torne fácil ou livre de desafios. Pelo contrário, em níveis mais altos do jogo, os desafios se tornam mais refinados. Surgem momentos de instabilidade, de silêncio, de aparente atraso. Mas, para quem entende o jogo, esses momentos não são sinais de fracasso. São ajustes. São reorganizações necessárias para sustentar uma nova configuração interna. O erro comum é interpretar esses períodos como prova de que nada está funcionando e voltar ao padrão antigo. Ser mais esperto que o jogo da realidade também envolve saber onde colocar a atenção. A atenção é um recurso limitado e poderoso. Aquilo que recebe atenção constante ganha densidade, importância e continuidade. Muitas pessoas alimentam exatamente aquilo que dizem querer mudar, apenas porque permanecem emocionalmente envolvidas com o problema. O jogo não distingue intenção consciente de foco emocional. Ele responde ao que é nutrido. Quando a atenção se desloca do conflito para a criação, algo curioso acontece. Situações começam a se rearranjar sem esforço direto. Pessoas aparecem, ideias surgem, caminhos se revelam. Não como mágica, mas como consequência de um sistema que agora recebe sinais mais claros. O jogo funciona melhor quando não é enfrentado, mas compreendido. Resistência cria rigidez. Clareza cria movimento. No fim, ser mais esperto que o jogo da realidade não é sobre vencer os outros, acumular troféus externos ou provar valor. É sobre sair do modo automático. É sobre perceber que você não é apenas uma peça reagindo às regras invisíveis, mas alguém capaz de ler o tabuleiro, entender o fluxo e jogar de forma consciente. Isso exige responsabilidade, porque retira o conforto da culpa externa, mas também devolve algo muito mais valioso, autonomia interna. A realidade continuará sendo um jogo, impessoal, preciso, implacavelmente coerente. A questão não é se você participa, mas em que nível joga. E essa não é uma conclusão fechada, nem uma resposta definitiva. É uma observação contínua, porque o jogo não termina. Ele apenas se torna mais interessante quando você começa a entendê-lo.